Muito boa noite, amigos do esporte. Meu nome é Thiago Santa Bárbara e hoje nós estamos dando sequência às nossas lives Série A. Temos um convidado muito especial, que é o professor Rafael Barreto, ele que é coordenador técnico das categorias de base do Goiás. E hoje a gente vai bater um papo sobre formação. Na segunda-feira tivemos um papo maravilhoso com o professor Eduardo Zuma sobre inserção do profissional. Ontem nós dialogamos por quase 2 horas com o professor Luiz Rubel, falando sobre aspectos do jogo, momentos do jogo. Foi um papo muito legal também. E hoje nós temos um assunto que é do interesse de muitos, que é o processo de formação de atletas. E nós temos aí um convidado que tem muito conhecimento e com certeza vai agregar muito nessa noite. Agradecer a presença de todos vocês, dizer que esse feedbacks, muitos retornos, e é isso que tem feito a gente continuar essa sequência de lives, trazendo profissionais tão capacitados. Agradecer a presença de todos aí, o professor Fernando Dourado, que também deu sua contribuição aqui. E hoje nós estamos com um profissional da mais alta capacidade, o professor Rafael Barreto. Boa noite, meu amigo. Boa noite, Thiagão. Tudo bem? Um prazer estar aqui. Tudo bem, meu amigo. E você, como é que está? Bem demais, um prazer estar aqui. Já aproveito a oportunidade para agradecer o contato, o carinho. E é um prazer estar com você novamente, né? Depois da pós-graduação em Viçosa, a gente poder bater uma bola, trocar umas ideias aqui, sempre é muito bom. Show! Nos encontramos rapidamente ali na Copa BH, né? Que inclusive foi a última. Você acompanhando a equipe do Goiás e eu no Bahia. Foi um papo legal também. É sempre bom conversar contigo e bater essa bola aí. Tá bom, meu sempre amigo? Bom. Você tá me ouvindo? Você tá me ouvindo bem? Bem. Tá com algum chiado? Tá algum barulho? Não sei. Tá com chiado. E agora? Melhorou. Pronto, ótimo. Que o Zuma também ele sinalizou isso para mim, eu estava organizando aqui o espaço. Então, Rafael, te agradecer imensamente você ter aceitado esse convite. Para nós é muito importante estar ouvindo profissionais que estão nos mais diversos centros do país. É algo que eu venho dizendo aqui, a gente está trazendo diferentes contextos, porque a gente sabe que o Brasil é um país continental e tem, com certeza, características que diferenciam aí cada região, cada estado, cada clube. Dentro do mesmo estado a gente pode ter clubes aí com propostas diferentes, e uma não é melhor do que a outra, uma não é mais certa do que a outra. São propostas diferentes que os profissionais seguem. Então, nesse momento, já informo que aqui não é para avaliar se é melhor ou pior, aqui é para entender a realidade do Rafael, saber de que maneira vocês organizam os processos aí na divisão de base, e com isso a gente aprender em ouvir um profissional que está no mercado há bastante tempo, desenvolvendo um trabalho de excelência e que com certeza tem muito para agregar. Dito isso, seja bem-vindo, passo a bola para você, domina no peito e faz suas considerações iniciais aí. Maravilha, Thiago. Primeiro vou aproveitar para te parabenizar pela iniciativa. Muito importante ouvir profissionais de diversas áreas, de diversos eixos, né? Num país tão grande. Cada um tem que contextualizar com a sua realidade, cada um tem que contextualizar
com a realidade principalmente dos clubes que estão no mesmo estado. Então eu venho acompanhando também as suas lives, muito bacana, é um aprendizado diário, constante, e vamos fomentar isso. O Brasil precisa disso, dos profissionais mais jovens, os profissionais da nova geração, trocarem experiências, trocarem ideias, e estamos aqui para isso, aproveitar a oportunidade para demonstrar um pouquinho do trabalho no Goiás. Estamos aqui também prontos para responder qualquer tipo de pergunta, e tenho certeza que vai ser um bate-bola muito bacana. Show. A live aqui ela não tem uma pauta, né? Existe um ponto principal que é formação. Obviamente que tem alguns assuntos que eu gosto de dialogar sobre base e por isso vou abordar nesse sentido, professor Rafael, para que ele traga as suas considerações, mas está aberto o espaço. À medida que forem surgindo as perguntas, a gente vai tentando trazer para a discussão, tá bom? Inicialmente, fala um pouco da tua história aí, Rafael. Como é que iniciou até você chegar no momento de ser coordenador técnico do Goiás? Então, Thiago, tudo começou... Eu primeiro formei em Direito. Minha família é uma família que tem escritório em Goiânia, família de advogados. Então, primeiro eu formei em Direito, mas sempre muito apaixonado pelo futebol. Imaginei que o primeiro passo seria fazer o curso de Educação Física. Então, fiz o curso de Educação Física. Depois, durante o curso, eu já fiz a licença C da CBF em 2012. Fiz a licença B em 2013 e a licença A em 2014. Eu emendei as 3 licenças e logo após já fiz a pós-graduação em Viçosa, onde nós nos conhecemos, nos tornamos amigos e a gente vem acompanhando o trabalho um do outro desde então. E a história no Goiás começou na licença A, na CBF. O professor Anderson Moreira foi meu professor no curso da CBF Academy e tive a sorte, ou então o prazer de, logo após ele ter sido meu professor na CBF, ele assumiu a equipe principal do Goiás. Isso em 2012. O Goiás estava na Série B do Campeonato Brasileiro, contratou o Anderson Moreira e toda a comissão técnica com o objetivo de subir para a Série A. Eu aproveitei a oportunidade, entrei em contato com o professor e pedi um estágio no Goiás. Comecei estagiando no clube, logo após fui contratado, fiquei na comissão técnica do profissional durante essa campanha de 2012, que foi uma campanha muito vitoriosa. O Goiás foi campeão da Série B e subiu para a Série A. Um time muito bom com Walter, Ricardo Goulart, Sacha, Renan Oliveira, Thiago Mendes, uma equipe, Amaral, volante, uma equipe muito boa e o trabalho muito bom do professor Anderson Moreira. Subiu para a Série A. Em 2013 eu já fui convidado para poder assumir a categoria Sub-17 do clube. Então eu fiquei como treinador do Sub-17 2013, 2014, 2015. Em 2016 assumi a categoria Sub-20. Fiz um ano de trabalho na categoria Sub-20 em 2016. Saí do clube, retornei em 2017 já como coordenador técnico e estou até então nessa função. Show de bola, Rafael. E hoje, assim, como coordenador técnico, a gente vai falar um pouco também da sua trajetória enquanto treinador, mas hoje, como coordenador técnico, quais são suas atribuições? O que é que faz um coordenador técnico dentro de um clube de futebol? Excelente pergunta, Thiago. O próprio nome já demonstra, a minha função é de coordenar toda a equipe que trabalha com a formação de atletas. Então, a minha função, além de coordenar as comissões técnicas, coordenar os atletas, uma das funções que eu mais gosto é de coordenar a equipe multidisciplinar. Que equipe que é essa multidisciplinar? Nutricionista, psicólogo, assistente social, pedagoga, fisioterapeutas, todos os profissionais das categorias de base do Goiás que dão suporte para as comissões técnicas e para os atletas, para poder, além de formar, claro, grandes atletas para o clube espera esse retorno, um retorno técnico e depois um retorno financeiro, mas principalmente também formar cidadãos do bem, formar homens, né? É um foco que a gente vem tendo nesses últimos anos no clube. Tem um diretor de futebol chamado Osmar Lucindo, que também preza muito por esse lado humano, esse lado de formar também o cidadão, um homem. A gente tem certeza que formando um homem, a tendência de ser um atleta de ponta, ela é muito maior. Então, resumindo, a função é essa: coordenar a equipe multidisciplinar, coordenar as comissões técnicas e também toda a equipe de apoio, claro, rouparia,
equipe de limpeza, equipe de manutenção, fazer uma coordenação geral visando dar o melhor suporte possível para os atletas do Goiás. Show de bola. E vocês têm um pano de fundo, Rafael? Eu pergunto no sentido de entender que muitos clubes hoje é muito falado essa questão do documento metodológico, do caderno metodológico, né, do documento norteador, do DNA do clube. Então, assim, qual é o pano de fundo que vocês utilizam hoje aí no Goiás? Qual os principais objetivos que você tem nesse processo de formação dos atletas e se esse pano de fundo ele está sendo montado, já foi montado, está sendo utilizado? Como é que está esse processo aí no Goiás? Muito bacana, Thiago. O Goiás ele tem uma característica um pouco diferente e principalmente nessas últimas gestões, a principal função do Goiás é formar atleta para o Goiás. Pode parecer estranho, né? Mas existem muitas equipes de base que formam os atletas já com o objetivo de fazer uma negociação de uma transferência, ou para um clube maior ou para o exterior. O Goiás não. Ele tem como principal objetivo formar o atleta fazer o primeiro contrato profissional no clube, jogar pelo clube, aí sim, o atleta se destacando, o atleta tendo bom rendimento, o Goiás poder negociar. Então, por isso que eu frisei. O Goiás espera um retorno técnico, retorno dentro de campo primeiro, na equipe profissional, e depois um retorno financeiro. Hoje, Thiago, nós temos na equipe profissional do Goiás, jogando na equipe titular 3 atletas da base e compondo toda a equipe profissional 14 atletas formados nas categorias de base do Goiás, hoje estando na equipe profissional. Né? Vale destacar também que com o projeto do Aspirantes Sub-23, isso melhorou muito o aproveitamento da formação dos atletas. E naturalmente, né? Antes a formação terminava no Sub-20, o atleta já tinha que subir para o profissional e de alguma maneira ser aproveitado no profissional. Agora não, nós ganhamos 3 anos nesse processo de formação. A equipe do Goiás já disputou 2 campeonatos brasileiros de aspirantes, onde alguns atletas se destacaram. Então tem atletas hoje que está na equipe profissional do Goiás que foi muito bem no Campeonato Brasileiro de Aspirantes. Então esse processo, esse aproveitamento dos atletas da base na equipe profissional vem melhorando a cada ano. Muito bacana, perceba, né, que são contextos diferentes e com percepção de aproveitamento da base de uma maneira diferente. Como você frisou bem, alguns clubes trabalham no sentido de realmente negociar, tem essa perspectiva, de repente o atleta não tem tanta entrada no profissional, já o Goiás ele tem essa característica. E pensando em processo de formação, e não tem como a gente não fazer um link com conteúdos que são trabalhados nas categorias de base. Como é que vocês desenvolvem, Rafael, esse link? Você já falou do objetivo da base no profissional, o objetivo da base no Goiás, que está claro que é servir ao profissional. Mas pensando em formação desse atleta, os conteúdos, obviamente que não vai dar para a gente destrinchar aqui todos os conteúdos, mas em linhas gerais, né? Como é que as categorias estão divididas? Como é que vocês trabalham esses conteúdos? Existe uma influência do jogo do profissional na base? Existe uma influência da história do Goiás na organização desses conteúdos? Como é que vocês organizam esses processos aí? Legal, Thiago. Vamos por partes. Se eu esquecer de alguma coisa, você pode perguntar novamente. Hoje... Rafael, eu só estou virando aqui o tronco porque eu estou justamente anotando, tá? Para você ficar... Porque eu estou virando o tronco aqui, mas estou te ouvindo bem. Pode falar. Tá. Thiago, hoje as categorias de base do Goiás, ela começa no Sub-15. Nós temos o Sub-15, o Sub-17, o Sub-20 e o Aspirantes. Por que no Sub-15? Porque o Goiás já tem uma iniciação esportiva muito forte. A iniciação esportiva do Goiás começa do Sub-6 e vai até o Sub-14. Então é por isso que na base começa no Sub-15, mas nós temos um outro departamento que cuida da formação dos 6 aos 14 anos. Quando chega no Sub-13 na iniciação esportiva, nós temos as chamadas pré-equipes. O que são as pré-equipes? São equipes que são formadas por atletas que já estão se destacando em iniciação esportiva, atletas que não pagam mensalidade, já estão treinando em alto rendimento, treinando para competições, para poder fazer essa transição para o departamento de base. Então nós temos iniciação esportiva dos 6 aos 14
e a base dos 15 aos 23 anos, certo? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que você perguntou e a gente gosta muito de enfatizar, é que o Goiás, o Thiago, ele tem um histórico de formar atletas técnicos. Em toda a história do clube, são atletas técnicos que se destacam e são vendidos, né? Então, vamos dizer, os últimos atletas que o Goiás negociou: Carlos Eduardo, atacante; Eric, atacante; Thiago Mendes, que está no Lyon; Rafael Toloi, que está zagueiro, que está na Atalanta da Itália. Então, isso já faz parte do histórico do clube. Aproveitando disso e com base nisso, a gente vem formando atletas com essa característica. Então, para você ter um atleta técnico, você tem que propor o jogo, você tem que estar mais com a posse da bola, você tem que ter um time que joga com velocidade, um time que gosta do confronto 1 contra 1. Então, a gente vem usando essas características que fazem parte da história do Goiás, essas características que a torcida do Goiás gosta, que é muito importante. Não podemos esquecer que os principais donos do clube são os torcedores, para poder trabalhar na formação dos atletas. Então, a gente já usa isso para ter um norte na nossa formação. Em segundo lugar, vem o modelo de jogo do profissional. Claro, isso é muito importante. Eu só gosto de frisar, Thiago, que a gente não pode confundir modelo de jogo com sistema de jogo. Né? Muitas vezes me perguntam, as equipes de base do Goiás jogam no mesmo sistema de jogo, no mesmo esquema tático profissional? Não é isso. Se o Ney Franco, na equipe profissional, gosta de usar o sistema 4-3-3, por exemplo, não significa que as outras categorias da base vão utilizar esse mesmo sistema. Mas, claro, que o modelo de jogo, sim. Né? Alguns comportamentos táticos, algumas características do jogo, a gente vem também tentando trabalhar isso nas categorias de base. E nos últimos 2 anos isso vem acontecendo, principalmente porque a comissão do profissional está muito próxima da base. Tanto o professor Ney Franco como o Rodney, que é o auxiliar técnico, o Alexandre Lopes, preparador físico, eles vêm dando espaço e vêm trabalhando junto com a gente nesse sentido. Né? No final, esse ano mesmo, antes da pandemia, nós tivemos uma reunião muito importante do Rodney como auxiliar técnico do profissional e a comissão da base para tratar desse assunto. O projeto técnico de formação ele está sendo construído. O Goiás ainda não tem o modelo definido, não tem isso formalizado. Ele vem praticando isso, claro, na prática, nos treinamentos. Se você assistir as equipes do Goiás jogar, você percebe que tem uma base, que tem características similares, que a gente vem trabalhando dentro do mesmo contexto. Mas ainda não formalizamos, vamos fazer isso esse ano, principalmente com a ajuda da comissão técnica do profissional. Excelente, Rafael. Sua resposta me trouxe aí diversas outras reflexões, mas a gente já tem algumas questões aí. O Fernando Lucas, por exemplo, ele traz o seguinte: Rafael, sobre os estágios que você fez fora do Brasil, tem algum projeto em andamento na base do Goiás, de acordo com suas observações durante esse estágio? Tiago, tem principalmente vou contar um pouquinho para o pessoal que vem acompanhando a live. Eu tive a oportunidade de fazer 2 estágios. Um no Milan, na Itália. Fiquei 2 semanas na categoria Sub-17, participando dos treinamentos mesmo, junto com a comissão técnica, uniformizado, participando de viagens, participando dos jogos. E tive uma experiência no Barcelona. No Barcelona foi 1 semana, mas essa mais visualizando e acompanhando os treinamentos do lado de fora, na arquibancada, mas que deu também para aprender muita coisa, consegui acompanhar do Sub-6 ao Sub-14 do Barcelona, principalmente a questão de metodologia. É o assunto que a gente mais gosta, é o assunto que a gente vem abordando. No Barcelona eu fiquei impressionado, Thiago, do Sub-6 ao Sub-14, o mesmo modelo de jogo, as mesmas características. Se você fechar o olho numa partida e abrir na outra, você acha que é a mesma equipe que vem jogando. Isso é muito interessante. E eles têm algumas coisas, por exemplo, todas as categorias de base do Barcelona têm atacantes sul-americanos. Isso vem acontecendo no profissional também, né? Tivemos o Neymar, o Suárez, entre outros atletas. Então o Barcelona leva isso para as categorias de base. Por quê?
porque eles gostam desse confronto do 1 contra 1, eles gostam da característica técnica do jogador sul-americano, então eles levam essa característica que eles têm no profissional para as categorias de base também, o que é muito legal. Em relação ao Milan, Thiago, no primeiro dia do meu estágio eu já fiquei impressionado. Eles me convidaram para uma reunião onde participaram todas as comissões técnicas das categorias de base, a diretoria da base e a diretoria do profissional. Eu tive a sorte do primeiro dia da minha passagem no clube, eles terem uma reunião para falar sobre metodologia e sobre treinamento. E sensacional. O que eu achei mais legal foi o seguinte, eles colocaram um conteúdo em debate e todos os treinadores do Sub-15, Sub-17, Sub-20 tinham a palavra e começaram a planejar a semana seguinte e a fazer os exercícios que seriam praticados nas categorias. Então, o treinador do Sub-15, ele dava opinião e ele participava da elaboração do treino da categoria Sub-20. O da categoria Sub-20 participava da categoria Sub-17, Sub-15. Isso é fantástico, cara, porque você só consegue trabalhar o princípio da progressão se as comissões técnicas estiverem integradas. Então, o assunto era a transição ofensiva, o tema em debate, e eu participando da reunião, eles fizeram primeiro o treino da categoria Sub-15, passaram para o treino da categoria Sub-17 e foram para o treino da categoria Sub-20, todos os treinadores participando. E você conseguia ver nos exercícios a questão da progressão, a questão da contextualização com o jogo, eles, claro, respeitando a idade dos atletas, né? O conteúdo, o tema era o mesmo do treino, mas o treinamento da categoria Sub-15 era diferente do da 17, que era diferente da Sub-20, e eram contextualizados, tinha uma continuidade no treinamento. Então isso foi muito legal. Eu tenho esse objetivo pessoal, meu, do Rafael, de implementar isso no Goiás, né? Só que não é uma coisa muito fácil. Na teoria é fácil, mas não é uma coisa muito fácil porque os treinadores e as comissões, elas precisam estar contextualizadas, elas precisam estar falando a mesma língua, precisam ter o mesmo conhecimento, pelo menos um patamar parecido de conhecimento, de planejamento, de treinamento, conhecimento teórico, conhecimento prático, para poder colocar isso em prática. Então, estou vendo que está chegando esse momento, porque os profissionais do Goiás vêm fazendo o curso da CBF Academy, os profissionais do Goiás vêm participando de palestras, de encontros, vêm fortalecendo esse lado teórico, esse lado de aprendizagem, para a gente poder junto, tanto a parte da coordenação como a parte da comissão, dos treinadores, para a gente poder colocar isso em prática. Sensacional esse trabalho de integração das comissões que você traz, né? Porque o processo ele acaba tendo um link no sentido de que o atleta ele vai se desenvolver na sequência das categorias, mas que existe uma relação entre as categorias, né? E o profissional sub-15 ter acesso ao profissional do sub-20 e conseguir, inclusive, opinar na organização, eu acho que é um processo fantástico. Nós tínhamos muito isso lá também no Bahia, o aprendizado foi muito, muito bacana. O Muriel Fernandes, ele fala o seguinte: Rafael, o quanto foi importante sua formação e prática como treinador para a sua função atual como coordenador? E aí, parabeniza pela live. Obrigado, Muriel, pela participação. Muriel, Thiago, que é um amigo que eu tenho, nós trabalhamos junto no Sub-17 e no Sub-20 do Goiás. O Muriel era o meu auxiliar técnico, hoje é treinador do Sub-20 do Trindade, fez uma campanha muito boa na Copa São Paulo como treinador do Trindade. Então agradeço, um grande abraço, Muriel. E a pergunta é muito legal, Thiago. Eu estou conseguindo aproveitar a experiência que eu tive como treinador nessa minha função. De que maneira? Principalmente do saber lidar com o treinador. Como eu já estive dentro das 4 linhas, de saber a maneira certa de conversar com os treinadores, a maneira correta de poder entrar em algum assunto que seja mais específico. Eu venho aproveitando muito nesse sentido, sabe? De você ter, por exemplo, saber que na hora de uma derrota, nem sempre é o momento ideal de você abrir um tema em debate, ou você
discutir alguma coisa, e no momento das vitórias também, de achar que está tudo certo, ou que está tudo legal, né? Eu gosto muito de dizer que as derrotas, elas valorizam muito os defeitos, e as vitórias, ela esconde, a vitória ela esconde muito também a parte fraca, né? Toda equipe ela precisa melhorar em algum sentido, mesmo se ela for muito vitoriosa, mesmo se ela fizer uma grande campanha. Então é nesse sentido de já ter sido treinador e saber um pouquinho avaliar esse momento, né? O momento da derrota não é um momento de considerar que está tudo errado, e o momento da vitória também não é um momento de esconder a fragilidade da equipe ou os aspectos que precisam ser melhorados. Então, tendo essa experiência como treinador, eu carrego comigo assim, um jeito mais fácil de conversar com as comissões, saber que tem hora que é importante você falar no individual, tem hora que é importante você abrir para o grupo, entendeu? Ter esse feeling, né? Eu acho que vem sendo legal e venho aproveitando muito essa experiência na função de coordenador. Bacana, agradecer a presença de todos, mandar um abraço especial aí para os nossos amigos, colegas lá da turma 6 da especialização, já consegui visualizar ali o Bruno, o Guilherme, obviamente que deve ter mais gente aí, aos poucos eu vou falando aqui. Eu queria voltar um pouco na sua resposta sobre formação. Você traz um dado muito interessante, 14 atletas na equipe principal, 3 atletas jogando, né? Existe uma meta, lembro-me bem que na conversa com alguns profissionais que trabalharam no Atlético Paranaense, lá é dito que existe um percentual, eles querem atingir esse percentual de atletas dentro da equipe profissional. Vocês trabalham com alguma meta? Existe uma orientação do profissional ou é mais uma meta da base no sentido de estar fornecendo esses atletas para o profissional? Nós temos uma meta da base, Thiago. Nós temos uma perspectiva, um número X que nós consideramos que seja importante para ter esse aproveitamento na base. Então ele é dividido de número de atletas da base que fazem o primeiro contrato profissional, depois o número de atletas da base que integram a equipe profissional e o número de atletas da base que jogam na equipe profissional. São três coisas totalmente diferentes, né? Então nós temos o primeiro objetivo, que é o número X de atletas fazendo o primeiro contrato profissional com o clube. Significa que eles estão terminando o processo na base para ir para o profissional, não terminando o processo de formação, porque a gente sabe que o processo de formação termina com 23, 24 anos, mas terminando o processo dentro das categorias de base. Então, primeiro contrato profissional, depois integrar a equipe profissional e depois jogar na equipe profissional. A gente tem esses 3 parâmetros, esses 3 objetivos mais nossos, do departamento de base. Ele vem até... faz parte de um processo todo do clube. O clube o Goiás conseguiu o ISO 9001 esse ano. Então o clube ele tem um software interno onde tem o objetivo de cada departamento, onde tem questão de orçamento, de despesas de cada departamento, e dentro dos departamentos do clube, o departamento da base tem esses números também como meta a serem atingidas no final de cada ano. Excelente. Essas métricas aí, elas são importantes porque elas balizam muitos processos, né? As pessoas que estão envolvidas aí, elas terão ciência de onde atacar, quais os processos que devem ser tratados para que a gente consiga chegar a determinada meta. E um outro ponto importante que você traz aí, eu anotei aqui, iniciação muito forte, do sub-6 ao sub-14. E aí, muitos clubes no Brasil iniciam a equipe de competição, de especialização, cada um dá um nome, mas a partir do sub-14. Eles começam a alojar no sub-14. O Goiás já é um processo um pouco diferente. Eles começam, eu acredito que a alojar a partir do sub-15, pelo que eu entendi. Se eu entendi errado, você, por gentileza, pode me corrigir. Mas a minha pergunta é com relação a esse início, essa iniciação. De que maneira ela é feita? A gente escuta muito essa questão da utilização do futsal. Mas para além da utilização do futsal, a gente sabe que existem diversas teorias do treinamento desportivo e para além das teorias do treinamento desportivo, elas sugerem que esses jovens eles tenham acesso a determinadas modalidades e modalidades diferentes para que eles possam se desenvolver como um todo. Então, como é que funciona esse processo, Rafael? Se você puder falar para nós um pouco mais
especificamente do sub-6 ao sub-14, e se esse processo é integrado com as outras categorias. Se você coordena toda essa formação de atletas. Boa pergunta, Thiago. O Goiás, ele possui 3 centros de treinamentos aqui na Grande Goiânia. 3 centros de treinamentos. E nesses 3 centros de treinamentos tem iniciação esportiva. Nós temos as turmas de iniciação esportiva, que é dos 6 aos 14 anos. Para você ter ideia, já teve ano do Goiás tem mais de 1.000 atletas na iniciação esportiva. Então isso, além de gerar um lucro para o clube, muito bom, divulga a marca do clube, e a iniciação esportiva passou a ser a principal porta de entrada para a base. O Goiás, com essa quantidade de atletas de 6 aos 14 anos, entendeu que não precisava tanto fazer captação nessa idade fora do estado. O Goiás teria que investir aqui dentro. Então, nesses 3 centros de treinamentos, nós temos as categorias de 6 aos 14 anos, trabalhamos o futsal, a equipe do Goiás de futsal, tanto na iniciação esportiva como na base, é muito forte. O Goiás tem equipe profissional que participa do Campeonato Brasileiro, participa de competições. Então, há essa integração. E dentro do centro de treinamento do Goiás, o Goiás tem o departamento de esportes olímpicos. Então, os atletas também têm contato com basquete, handebol, natação, todos esses esportes, entendeu? Então, é muito bacana esse trabalho, mas é tão grande, a estrutura do clube é tão grande nesse sentido, que tem um departamento próprio de iniciação esportiva. Então, também no departamento de iniciação esportiva tem o diretor, tem o coordenador técnico, tem o supervisor, também tem toda uma estrutura igual a da base, só que na iniciação esportiva. Então, eu não cuido dos 6 aos 14 anos, mas a integração é muito boa. Para você ter ideia, os 2 departamentos ficam lado a lado dentro do centro de treinamento. Então, tanto o contato pessoal como visual também, de estar acompanhando jogos, acompanhando treinos, de estar fazendo reunião com o coordenador, com as comissões, ela é constante, ela é semanal, isso acontece muito, é um trabalho integrado, sim, tá? Então, para você entender, o Goiás fortaleceu tanto, investiu tanto na iniciação esportiva, que hoje a principal porta de entrada para a base do Goiás é a iniciação esportiva. O que eu quero dizer com isso? Você pegar o nosso Sub-15, por exemplo, que disputou a última Copa Votorantim em janeiro, 80% dos atletas foram formados na iniciação esportiva do clube. É claro que a partir do Sub-15 nós começamos a fazer captação. O Goiás tem uma coordenação de captação, nós temos um coordenador da captação. A gente começa a fazer a captação no Sub-15 daquelas posições que estão mais carentes, daquelas posições que a gente entende que os atletas que foram formados em iniciação esportiva, a gente precisa melhorar o elenco. Mas a captação a partir do Sub-15, alojamento a partir do Sub-15, você tem razão, a gente chama de casa do atleta, né? Um dos motivos do Goiás ter conseguido o certificado clube formador é da estrutura do alojamento do clube. A gente nem chama de alojamento, a gente chama de hotel da base, ou então casa do atleta, uma estrutura muito boa, uma estrutura com vários profissionais preparados para poder trabalhar com a formação dos nossos atletas. Muito bacana. E são maneiras, não existe a maneira certa ou errada, né? Existem maneiras diferentes de tratar do mesmo fenômeno que é o futebol. E o Goiás, ele tem uma maneira que lhe atende bem. Imagina você ter quase 1.000 atletas, 1.000 jovens, né? 1.000 jovens com potencial para ingressar no clube, fortalecendo a marca do Goiás, reforçando a questão desses novos torcedores. Exatamente. E ainda com possibilidade de potencial para chegar às equipes competitivas. Então é sensacional. Sem falar o que você trouxe agora, que é o que a gente acredita na formação completa desse jovem, especialmente nessas idades, né? Ele tem acesso a diversas modalidades. Existe uma orientação de que ele tem acesso a uma modalidade dentro da água, e aí pode ser natação. Existem informações que ele precisa ter acesso a uma modalidade que utilize as mãos. Aí você falou do basquete, falou do vôlei, falou do handebol. Existe uma orientação que ele tem acesso a lutas. Eu não sei como é que é esse processo aí, mas imagina você, o menino que joga futsal, ele tem acesso a basquete, tem acesso ao hand, tem acesso à natação.
imagina a quantidade de informações que ele vai receber desse ambiente e de que maneira isso vai influenciar no rendimento dele lá, né? Então é sensacional essa organização do Goiás aí. Eu confesso que eu não conhecia e agora estar te ouvindo aqui é algo que realmente nos deixa muito felizes em saber. Eu acredito também muita gente que está aqui, de repente também não tinha essa noção de como é que era esse processo, né? E aí o atleta, manda um abraço aí pro Pablo, manda um abraço pro Bruno Bueno, mandar um abraço pro Inder. Tá todo mundo aí acompanhando a live. Um abraço para todas. As perguntas, pessoal, pode fazer que eu vou passando aqui pro Rafael. Tá bom? A gente falou da iniciação ali, você trouxe alguns processos que são realizados e a partir do momento que esse atleta ele chega à categoria sub-15. Quais são os parâmetros que vocês utilizam para manter o atleta, para evoluir o atleta, para que esse atleta ele consiga passar de uma categoria para outra? O que é percebido, o que é avaliado, de que maneira acontece essa transição de um atleta de uma categoria para outra? Legal, Thiago. Na verdade, essa transição, para ela não ser feita de uma forma muito imediata, muito repentina, a gente já começa a fazer no sub-13. Mesmo dentro da iniciação esportiva, quando chega no sub-13, no sub-14, já são formadas pré-equipes. O que são isso? Os professores da iniciação esportiva, eles já começam a identificar quem são os jogadores que têm mais talento, mais potencial, e já começam a montar equipes para participar de competições de escolinhas, competições de iniciação esportiva, para a gente já começar esse processo de transição. Então, quando o atleta chega no sub-14 para o sub-15, na verdade, o processo de avaliação ele já foi feito nesses últimos 2 anos e ele vai fazer a transição formal para as categorias de base. Ele vai passar de um departamento para o outro, mas a avaliação não é feita só naquele momento. Acabou o calendário do sub-14, agora a gente precisa passar para o sub-15. Quem que a gente vai aproveitar? Quem vai fazer a transição? Não. Ela é feita muito antes. É feita nessas pré-equipes sub-13 e sub-14. Quando chegam no sub-15, é claro que a gente precisa ter todo o cuidado, né, dessa transição. É um momento no futebol que, na minha opinião, a gente perde muitos atletas. Infelizmente, muitos atletas que você imagina, por exemplo, da iniciação esportiva, com mais de 1.000 crianças, jovens, você chega no sub-15, nós temos uma categoria sub-15. Então vamos imaginar aí uma categoria com 30 atletas. E lá na iniciação esportiva nós temos 3 categorias sub-13, 3 categorias sub-14. Então fazer esse processo, ele é complicado. A gente precisa, dentro de um mundo de 100 atletas, escolher 30, 35 para poder fazer parte da categoria de base. Então é onde se perde muito ainda, né? E depois que ele faz parte da categoria sub-15, o processo de avaliação ele é natural. Começa a participar de competições como Votorantim, Campeonato Goiano, sub-15, que é um campeonato forte, onde nós temos 2 grandes rivais, que é o Vila Nova e o Atlético. Chega no sub-17, as categorias sub-17 do Goiás já participam de Campeonato Brasileiro, de Copa do Brasil, Taça BH. Então, depois que entra na categoria de base, aí o processo de avaliação ele já é mais natural, né? Claro que a gente respeita os aspectos físicos, técnicos, táticos, psicológicos, é lógico, são pilares do futebol. A gente tem todo o processo de avaliação de todos esses pilares e estou querendo implementar no Goiás também. Acho que você vai concordar que não tem, a gente precisa ter uma forma de avaliar principalmente aspectos cognitivos. E quando eu falo cognitivos, o principal é a tomada de decisão do atleta, né? O clube já tem muito bem estruturado as formas de avaliar aspectos físicos, técnicos e táticos, mas a gente precisa também de avaliar mais essa parte cognitiva do atleta. Você conseguir formar atletas com capacidade técnica, capacidade física, capacidade tática, isso já está dentro do protocolo do clube, dentro do processo do clube. Agora a gente precisa criar também questões para avaliar aspecto cognitivo e principalmente tomar decisão. Tá, eu vou anotar aqui para que a gente possa falar um pouco mais sobre essa questão de tomada de decisão, mas antes eu vou ler uma colocação aí do Rick Rodrigues. Rafael, especificamente, qual o período da formação que o Goiás visa fazer o contrato profissional com atletas da base
e qual a principal característica que vocês observam, né? Grande abraço. Eu acredito, vou passar a bola para você, mas é uma avaliação muito individualizada, né? Caso a caso, os atletas eles têm tempos diferentes, eles apresentam uma maturação diferente. Pode ser que um atleta mais jovem ele consiga assinar o contrato profissional, pode ser que outro, depois de um certo tempo, ele assine o contrato profissional, mas eu quero te ouvir como é que funciona aí, se existe uma idade limite. Vocês já falaram que tem um sub-23, obviamente que sub-23 já é profissional, né? Mas de que maneira vocês tratam essa questão da profissionalização dos atletas da base? Ô, Thiago, o Goiás ele é clube formador, né? Sendo clube formador, nós temos a possibilidade de contemplar o atleta com bolsa, chamada Bolsa Aprendizagem. Então, os atletas de 15 a 18 anos, eles podem receber uma bolsa de 0 a R$500, certo? Então, todos os atletas da base do Goiás que chegam no sub-15, a gente já contempla com essa bolsa. Agora, para fazer o contrato profissional, o nosso diretor estabeleceu algumas regras. Por exemplo, para evitar que um atleta do sub-17 tenha contrato profissional e outro atleta não tenha, estabeleceu que a gente faz o contrato profissional quando o atleta faz a transição do 17 para o 20. Então, no sub-15 e no sub-17, eles têm a bolsa aprendizagem com diferentes valores. Os atletas mais destaque chegam no teto, que é R$500, alguns com bolsa de 400, outros com bolsa de 300. O próprio nome diz bolsa aprendizagem, para ajudar o atleta a uma passagem de ônibus, a comprar coisas particulares, né, coisas que ele precisar. E quando faz a transição do 17 para o 20, aí sim a gente costuma fazer o primeiro contrato profissional. E também tem uma regra: o primeiro contrato profissional ele é igual para todos. Os mesmos valores, o mesmo tempo de contrato, sem diferenciar nenhum atleta. Ah, mas tem um atleta que ele tem muito mais potencial do que o outro. Tem um atleta que a gestão entende que ele vai chegar na equipe profissional, aí nós fazemos aditivos de contrato, nós fazemos um segundo contrato logo depois. Às vezes, depois de 3 meses, 6 meses, já faz um segundo contrato melhor, mas o primeiro contrato, ele tem o mesmo teto, ele tem o mesmo patamar, os mesmos pilares para todos os atletas, para não gerar conflitos internos, para não gerar, né, às vezes o atleta começa a pensar mais individualmente do que no clube, do que no coletivo, do que na categoria que ele treina. Então essa foi uma das formas que a gente entendeu para poder fazer. Então, resumindo, do 15 ao 17, bolsa aprendizagem de 0 a R$500, e quando faz a transição do 17 para o 20, o primeiro contrato profissional. Tá bem claro. E como você falou, né, existem os gatilhos, né, no sentido de aumentar essa remuneração. O atleta foi convocado, seleção brasileira, o atleta treinou com o profissional, o atleta de repente fez tantos treinos no profissional, então o atleta subiu de categoria. Aí, à medida que ele for evoluindo dentro do clube, você tem a possibilidade de remunerar melhor. Com relação a essa remuneração, Rafael, hoje existe uma preocupação, como você falou, na formação do cidadão. Para além do rendimento esportivo, a gente quer que ele adquira dentro do clube ou potencialize e fortaleça determinados comportamentos que vão favorecer a vida dele enquanto cidadão, né? Enquanto um ser humano pertencente a determinada comunidade. Existe alguma relação no sentido de avaliar o rendimento dele? Não, mas avaliar como ele se relaciona com o contexto fora do ambiente do jogo, para influenciar no sentido de remuneração quando ele vai fechar algum contrato, ou essa bolsa auxílio. Exemplo, ele está indo muito bem na escola, então vocês utilizam isso para poder valorizar um pouco mais. Ele não está indo tão bem na escola, então vai segurar um pouco mais o processo de evolução no salário dele. Eu falei escola, mas a gente pode pensar em diversas outras questões fora do ambiente competitivo do campo, né? Então, como é que vocês trabalham essa relação aí? Com certeza, Thiago. Boa pergunta, muito boa. Eu acho que é um aspecto muito importante, cara. Infelizmente, muitos profissionais e muitos clubes ainda não tratam isso como um aspecto tão primordial, que é a formação do ser humano, né? Então, é claro que a gente, através da equipe multidisciplinar, a gente faz esse controle e avaliação do comportamento do atleta também, principalmente fora das 4 linhas. Então, o Goiás hoje, através da assistência social, da psicologia, da pedagoga, a gente tem esse controle. Então, tem algumas regras dentro do clube
Por exemplo, para o atleta morar dentro da casa do atleta, dentro do hotel da base, nós temos algumas regras que ele tem que cumprir. Então, a partir do momento que ele é convidado pelo clube para morar dentro da casa do atleta, a gente tem uma reunião e passa para ele que ele precisa frequentar a escola, que ele precisa ter boas notas, que ele não pode perder o ano, ele tem que fazer aula de inglês na parte da tarde, ele tem que ter um acompanhamento nutricionista, psicólogo. Isso tudo a gente engloba e também lá no Goiás a gente fez uma questão muito, muito legal, Thiago. Todo atleta que vai fazer bolsa, ou que vai fazer a transição de uma categoria para outra, ou que vai fazer um contrato profissional, ele tem que ter assinatura de 5 profissionais que trabalham nas categorias de base. O que significa? Tem que ter o meu ok como coordenador, tem que ter o ok do diretor da base, tem que ter o ok do supervisor, da psicóloga, do treinador. Então a gente fez como se fosse um colegiado. A partir do momento, qualquer benefício que o atleta vai ter, tem que ter a participação de 5 ou mais profissionais. Isso a gente evita algum interesse individual de alguém, né? Às vezes o simples fato de um profissional gostar de um atleta não significa que esse atleta vai ter benefícios, precisa de todo o colegiado participar, e isso também traz responsabilidade e traz significância no trabalho de todo mundo. Você imagina uma psicóloga saber que para um atleta fazer um contrato profissional precisa ter o relatório dela, precisa ter a assinatura dela. A mesma coisa do fisiologista, da nutricionista, da assistente social. Então, assim, resumindo a sua pergunta, já teve atleta, vamos fazer um bolsa aprendizagem de R$500 para esse atleta, ele vem rendendo bem, ele vem se destacando nos jogos, nas competições, o treinador está conseguindo avaliar e perceber a evolução dele, a assistente social falar, não, esse atleta no horário de almoço, ele não respeita as regras, esse atleta na hora do almoço, ele não respeita a copeira, ele não respeita o faxineiro, tem algumas regras aqui na casa que ele não respeita, a gente simplesmente não faz, entendeu? Então, é claro que quando é um atleta que tem muito talento, muito potencial, o clube tem os seus interesses técnicos e financeiros, a gente tem um cuidado especial. Mas a gente deixa bem claro que às vezes o atleta está deixando de receber um benefício devido ao comportamento dele. Você já teve inúmeros fatos que aconteceu exatamente dessa maneira que eu estou te contando. Show. Esse sentimento de pertencimento dos profissionais que compõem a comissão, eu não vou falar nem de comissão técnica, né? Vou falar que compõe a comissão que trabalha para a formação do atleta. Eu acredito que é sensacional. E aí eu fiquei refletindo aqui, enquanto você falava, como é que essa informação ela é passada para os jogadores. Como é que vocês utilizam esse processo para fazer com que os atletas eles consigam melhorar esse comportamento? De que maneira vocês abordam o atleta? Porque assim, você trouxe a visão da comissão, né? Agora sim, pensando no atleta, de que maneira ele recebe essa informação para que ele possa, inclusive, ter um entendimento do processo e, na medida do possível, buscar evoluir, né? Legal, Thiago. Depende do caso e depende do contexto também. Já teve situações da gente tratar individualmente com o atleta, chamar um atleta na sala da coordenação e explicar para ele, ó, você foi escolhido para receber o benefício da bolsa ou para fazer o primeiro contrato profissional, mas por esse fator, não vai ser agora que vai acontecer. Nós vamos esperar mais 1 mês, 2 meses e avaliar se você melhorou em tal quesito. E às vezes a gente também já teve a oportunidade de expor para o grupo. Claro que de uma forma cuidadosa, da maneira correta, mas de expor, falar, ó, tem 2, 3 atletas desse grupo que já era para ser beneficiado ou com a bolsa ou com o contrato. Isso não vai acontecer devido ao comportamento, porque não estão respeitando os profissionais do clube, porque na avaliação colegiada que o clube faz, teve profissionais que não concordaram com esse benefício. Então depende muito. Já teve essas 2 situações, a gente passar individualmente para o atleta, de conversar mesmo de uma maneira bem tranquila, de uma maneira até de ensinar, né? E já teve a maneira também da gente ter que expor a situação, às vezes uma situação um pouco mais complexa, às vezes uma situação que envolve o grupo todo, a categoria inteira, todos os atletas, e a gente já expôs isso para todos também. Sensacional.
A gente está tendo acesso aí, pessoal, a informações que são a realização dentro de um clube, de um grande clube de futebol. Então, se por acaso você não está anotando, pegue um papel, a canetinha, anote. Se o Rafael depois autorizar, eu vou socializar isso no YouTube. Agradecer a presença de todos vocês, mandar um abraço para meu amigo e irmão, o Berna, foi nosso preparador de goleiros lá no Bahia. E o Guilherme, ele faz uma pergunta, você já falou que tem o Sub-15, 17, 20 e 23, mas a gente percebe uma preocupação com essas categorias intermediárias, né? Especialmente o 16 e o 18. E aí o Guilherme, ele pergunta como é que vocês trabalham aí esses jogadores, né? 16, 18, eles são integrados realmente ao 17 Sub-20, ou tem um atendimento, tem uma organização especial para esse grupo? Não, Thiago, eles ficam integrados na categoria, então Sub-17, 17, 16 anos, Sub-20, 20, 19, 18. Nós até já pensamos em fazer, por exemplo, ano a ano, né? Existem clubes que têm categorias por ano, mas a gente sabe que isso envolve custos, né? Você tem que aumentar o seu quadro de funcionários, aumentar o número de comissões, é um investimento, a gente sabe que mas a gente também tem que respeitar e contextualizar com a realidade do time, do clube. No momento, não foi possível fazer isso. A gente trabalha de uma maneira... Geralmente, cada categoria tem metade de atletas de cada idade. Então, Sub-17 esse ano, metade do grupo é formado por atletas 2003, a outra metade por atletas 2004. O Sub-20, da mesma forma, dividido em 3, né? Então, 1/3 dos atletas 2000, 1/3 2001 e 1/3 2002, já tentando fazer esse processo de integração, já pensando no ano seguinte também. Então, Sub-17 esse ano termina, você já tem metade da equipe 2004, está trabalhando o ano inteiro com a comissão técnica, que está entendendo o modelo de jogo, os conceitos do treinador, para no ano que vem, quando for o ano desses atletas, já tem a metade da equipe formada. E assim sucessivamente. Então você trabalha com a metade do ano o atleta do ano e a outra metade um atleta um ano mais jovem. E conforme vai passando o ano, a gente vai fazendo essa integração, vai fazendo essa transferência de categoria, né? Sensacional, tá bem claro aí. Rafael, a gente tem mais uns 6 minutos, tá? Eu vou trazer mais 2 colocações, se o pessoal tiver mais alguma questão aí, pode trazer para cá. O JB, Academia de Futebol, ele pergunta quantos atletas em média por categoria. Vocês têm uma limitação? Vocês têm um número para cada categoria? Esse número é o mesmo entre as categorias? De repente é um número maior na categoria Sub-15, um número menor na Sub-20? Como é que é essa organização aí no Goiás? Nós temos, Thiago, mais ou menos 30 atletas por categoria. 30. Agora, é claro que durante o ano, durante o processo, você pode ter um pouco menos ou um pouco mais, dependendo dos acontecimentos, né? Às vezes a gente tem, na categoria Sub-15, por exemplo, 30 atletas, e a gente consegue fazer a captação de um atleta interessante, a gente passa a ter 31, 32, mas ali dentro daquela margem que a gente estabeleceu. E na categoria Sub-20, um pouco mais, até porque são 3 anos dentro da mesma categoria. Na minha opinião, ainda é o gargalo da formação do futebol. Às vezes você tem atleta, esse ano, por exemplo, na categoria Sub-20, 2000, 2001, 2002. Só que a gente sabe que não é só isso. Às vezes um atleta é de janeiro de 2001 e o outro é de dezembro de 2002. Não são só 3 anos de diferença, são 4 anos de diferença praticamente. Então a gente tem que ter um cuidado um pouquinho maior. Geralmente, a nossa categoria Sub-20 tem um pouco mais de atletas, costuma ter 30 a 35. Então, Sub-15, Sub-17, de 28 a 30, e Sub-20, 30 a 35 atletas na categoria. É importante demais, Thiago, você estabelecer um número de atletas, até para você poder dar qualidade no trabalho, né? Você ter condições de avaliar, você não perder atletas no processo por questão de números. É triste demais quando você dispensa um atleta, ou então um atleta não é aproveitado porque você tem 2, 3 atletas na mesma posição que ele. Às vezes é um talento, é um atleta que ele precisa de estímulo, ele precisa de ser trabalhado,
e às vezes ele não tem essa oportunidade pelo número grande de atletas no elenco ou pela falta de capacidade em avaliar melhor. Então a gente considera importante tentar ao máximo ter um número reduzido. Melhor você trabalhar com qualidade do que com quantidade, para a gente poder fazer esse processo e ser justo também nas tomadas de decisões. Show de bola. E essa questão dos atletas, esse número de atletas, ele vai influenciar também na questão da minutagem que esse atleta vai ter. Seja a exposição no treinamento, como exposição em jogos, né? E a gente sabe que essa minutagem ela é muito importante para o desenvolvimento desse jovem atleta. Então, se você tem muitos atletas, de repente você vai ter atletas que vai ter uma minutagem muito baixa. Quando você vai fazer o somatório no final do ano, você vai perceber que às vezes o atleta ele não teve nenhum jogo completo da categoria. Imagina aí para o desenvolvimento. Acontece muito. Então, assim, isso que você traz aí de ter um número limite para a categoria, eu acredito que é muito importante para a organização geral do trabalho, né? Ô, Thiago, fica à vontade. Sua intervenção foi muito boa e além a minutagem de treino e de jogo, né? Mas, na minha opinião, não existe ferramenta melhor, instrumento melhor de avaliação do que o jogo. Então, não tem cabimento, não é viável você ter um atleta que passa, às vezes, um semestre inteiro, um ano inteiro sem jogar. Né? Qual que é a avaliação que você está fazendo? Quais são os critérios que você está tendo com esse atleta? Ele passando, às vezes, 6 meses, 12 meses, sem participar de um jogo oficial. Então, a minutagem, principalmente a minutagem de jogos, ela é muito importante. Na minha opinião, um dos principais instrumentos que tem de avaliação. Show. Rafael, é uma questão que, na verdade, são duas não é questão, é duas reflexões que eu quero fazer contigo aqui agora. A primeira é com relação ao perfil de atleta que está chegando agora ao profissional. O profissional hoje está recebendo atletas nascidos em 2000. São os nativos digitais. São jovens que têm uma vida online 24 horas. Em alguma medida tem dificuldade de concentração, mas consegue se relacionar muito com novas tecnologias. De que maneira vocês têm visto isso nos seus processos aí dentro do Goiás? Essa nova geração, de que maneira vocês têm lidado com essa nova geração, no sentido de formar o atleta que a gente acredita, que seja criativo, que seja inteligente, que tenha esse perfil de jogar no Goiás, seja um atleta técnico, mas ciente de que existe todo esse aparato, toda essa conjuntura, todo esse contexto que influencia também nesse atleta. Legal a pergunta, Thiago. Eu acredito que tem os dois lados da moeda. Você tem os aspectos positivos, né? Hoje você tem um atleta muito mais bem informado, um atleta que tem acesso à informação, a jogos. Você tem atleta hoje inteligente demais, que acompanha os clubes da Europa, que sabem falar de conceito, sabem falar de treinamento, que acompanham as notícias. Essa é a parte legal dessa nova geração. Você tem atletas muito mais dinâmicos, às vezes muito mais contextualizados com aquele ambiente que ele vive. Né? Ele tem ferramentas que ele... É YouTube, é Google, internet, que ele consegue, se ele tiver essa vontade, se ele tiver essa determinação, ele consegue viajar no mundo do futebol nos 4 cantos do mundo. Essa é a parte boa. Agora, a parte ruim é essa que você mencionou. Às vezes você tem um atleta que ele não está muito acostumado com interação pessoal, é um atleta que ele não tem muito relacionamento com outras pessoas, ele é um atleta mais individualista, às vezes ele está preocupado com o bem-estar dele ou com os objetivos dele, entendeu? Então essa é a parte que a gente tem que ter o feeling. A gente tem que mudar a geração, a gente não vai mudar a realidade também não. Mas a gente tem que trazer a realidade favorável ao clube, favorável aos treinadores. Então os treinadores podem aproveitar também para poder formar grupos de WhatsApp, para poder mandar material de treino, material de jogos, estar em contato direto com os atletas, entendeu? Às vezes, num momento igual esse que nós estamos vivendo de uma pandemia, fazer uma reunião no Zoom com os atletas participando, cada um na sua casa, cada um com a sua família. Então, é trazer essas novidades tecnológicas, principalmente para o bem do futebol, e tentar fazer que o atleta interaja e tenha essa vontade de fazer parte, de usar a tecnologia para o lado bom. Esse é o meu pensamento, né? Sensacional. E, para além disso, a exposição que esse atleta tem, né? Hoje as redes sociais,
hoje a transmissão dos jogos, e isso acaba influenciando muito na percepção que ele tem do que ele produz e daquilo que ele pode produzir. E se a gente não tiver atento a esse detalhe, a gente pode, de repente, perder um atleta por enveredar em uma área que a gente não gostaria muito, essa questão da exposição, e deixar de treinar, e baixar o foco, baixar o rendimento. Existem essas questões que são pontuais que a gente tem que estar atentos também. Me permita, Rafael, só mandar um abraço para algumas pessoas. Mandar um abraço para Doce Mel, uma empresa de um amigo meu, ele está iniciando aqui, então vou fortalecer essa empresa dele, Doce Mel. Doce Alice, procurar no Instagram Doce Alice, você encontra. Agradecer o pessoal da Self Motors, que vende carros. Agradecer o pessoal da Rafa Fotos 2019. Foi ele que fez aquele card bacana que você falou assim, poxa, ficou top o card. Então esse cara, @Rafa Fotos 2019, ele faz um trabalho sensacional. Você quer fazer um card bacana, procura no Instagram aí, @Rafa Fotos, e fala assim com ele, ó, eu tava ouvindo a live Série A, ele vai te dar um desconto bacana. Agradecer também a Jorge Wagner, grande jogador na JW7, e a Sol de Verão Eventos. E a Maria Plaena, do meu amigo Rock. Na verdade, quando eu fiz a live, Rafael, eu vou externar para você e para todos que estão nos acompanhando, eu coloquei num grupo de amigos e falei assim, pessoal, vou fazer uma live, não quero dinheiro, não quero nada, a única maneira que eu tenho é, de repente, compartilhar o conhecimento que muitos profissionais têm e que eu conheço e eu sei que vão agregar, e de repente divulgar a marca de vocês. Eu não quero dinheiro, eu quero só que a gente consiga se ajudar nesse momento, que é um momento difícil, né, Rafa? Então, muitas pessoas mandaram a marca, mandaram a mensagem, e eu aceitei esse desafio de estar aqui trazendo grandes profissionais como você para contribuir aqui num papo super agradável. Eu tenho certeza que quem está nos escutando tem aproveitado bastante. Então, a gente falou, eu tinha conversado contigo sobre essa questão do Covid-19. Esses dias eu estava num diálogo interessante, Rafael. A gente sabe que o ambiente ele é importante para o desenvolvimento do atleta. A gente sabe que os treinamentos e a competição, eles são potencializadores do talento que o atleta pode desenvolver. E a gente sabe que esse ano a gente está muito prejudicado. Obviamente que a gente muito prejudicado como posso te dizer, ciente de que existem pessoas que sofreram muito mais com esse problema, né? A gente está prejudicado na parte profissional, mas eu sei que tem muita gente que tem passado pior por conta dessa questão do Covid-19. Não quero fazer essa comparação agora, mas de fato é entender que o futebol ele sofreu uma parada e esse ambiente ele é importante para o desenvolvimento do atleta. As categorias cabeça, digamos assim, né, as categorias chaves desse ano, elas vão ter, os atletas eles vão ter pouca minutagem de jogos. Os atletas eles têm pouca minutagem de competição. Como é que você vê a influência desse processo na formação desse atleta? Eu vi até alguém comentando que de repente a CBF poderia pensar em criar uma categoria, ampliar na verdade a categoria sub-20 para sub-21, para que esse atleta ele possa ter mais um ano aí de formação. No caso de vocês têm um aspirante que pode amenizar, o sub-23, né, que pode amenizar esse processo. Mas de que maneira você vê, Rafa, essa questão do Covid-19 e o processo de formação desse atleta? Importante pergunta, viu, Thiago? O Goiás está com as atividades suspensas desde o dia 18 de março. Então, nós estamos completando agora quase 60 dias. E uma das coisas que a gente vem conversando sobre esse assunto, exatamente esse, dos atletas que têm o último ano de cada categoria. Principalmente o atleta que tem o último ano de sub-20. Né? Esse atleta ele vem sendo muito prejudicado. A gente sabe que os atletas precisam de estímulo, precisam ser avaliados em treinos e jogos, precisa estar em contato com a bola, com a comissão técnica no dia a dia. Então isso vem atrapalhando muito. O que o Goiás vem fazendo? Vem aproveitando as ferramentas que nós temos hoje, principalmente tecnológicas. Né? Cada comissão ficou responsável pelo treinamento, pelo planejamento da sua categoria. Então nós fizemos, por exemplo, grupo de WhatsApp de cada categoria. Nós temos um grupo de WhatsApp sub-15, sub-17, sub-20, onde os atletas se interagem, onde a comissão técnica passa informações, principalmente o preparador físico, viu, Thiago? O preparador físico vem tendo um papel fundamental nesse período que nós estamos parados, porque geralmente é o preparador físico que tem esse maior contato com o atleta, o preparador físico é o membro da comissão que tem
até mais intimidade com os atletas. Então eles têm que saber aproveitar esse momento para passar atividades, passar exercícios, poder transmitir para o atleta a importância de fazer as atividades que estão sendo planejadas, né? Então, através do Zoom, através do WhatsApp, YouTube, as comissões dos profissionais têm que aproveitar esse momento, têm que aproveitar essas tecnologias, e cada equipe, cada categoria está fazendo o seu planejamento. E em relação ao que você perguntou do atleta de último ano, o Goiás, por ser o clube formador, ele faz parte do clube. Tem um grupo no WhatsApp que todos os coordenadores e diretores dos clubes formadores participam, né? E eles vêm discutindo isso mesmo, levando alguns assuntos para a CBF para poder ser debatido. E um deles é esse, por exemplo, é fazer a Copa São Paulo de 2021, atleta 2000 poder jogar, no Campeonato Brasileiro Sub-20, atleta 2000 poder jogar. Provavelmente nós teremos competições de base só no segundo semestre desse ano, né? Então, às vezes, pode ter alguma competição como o Campeonato Brasileiro, ela começar no segundo semestre, ter que terminar somente em 2021 e dar a possibilidade desses atletas de último ano poder participar, poder jogar também, para poder ter a minutagem, ter a experiência. A gente sabe, nós que somos do meio, tanto que é difícil essa transição da base para o profissional. Você imagina você tendo ainda 6 meses, às vezes até o ano todo sem competições, né? Esse ano, por exemplo, o Campeonato Brasileiro Sub-17 foi suspenso na primeira rodada. O Sub-17 do Goiás estreou na competição contra o Vitória da Bahia aqui em Goiânia. Nós vencemos o jogo. Os atletas motivados na expectativa de disputar a primeira competição nacional da carreira, um campeonato brasileiro, né, poder jogar contra o Corinthians, contra o Flamengo, contra o Atlético Paranaense, contra o Vitória, Ponte Preta, enfim, poder fazer grandes jogos. E o campeonato é interrompido, é suspenso após a primeira rodada. Então está sendo muito complicado. A gente vem sabendo de casos de atletas com depressão, atletas querendo largar a carreira, querendo desistir, atletas que retornaram para suas casas e têm que cuidar da família, atletas que precisam trabalhar sem saber o que fazer, o que vai acontecer. Então você tem muita razão, Thiago. É um cenário muito triste. A gente sabe que tem pessoas sofrendo muito mais do que a gente, mas em relação ao futebol, que nós estamos tratando da modalidade, do esporte, também é um cenário muito triste. É um cenário que, dependendo do que acontecer, pode acabar com a carreira de muitos atletas, pode culminar na demissão de muitos profissionais no país inteiro, né? A gente vem vendo nos noticiários grandes clubes do Brasil fazendo demissões em massas e suspendendo o contrato dos profissionais. Então, vamos torcer muito. Na minha opinião, Thiago, o primeiro passo é o retorno do profissional. A gente precisa das equipes profissionais retornarem às atividades. Goiás mesmo, profissional, estava marcado para retornar agora, no dia 11, não retornou. Adiou para o dia 18, também não vai retornar. Provavelmente irá retornar só em junho. E após o retorno do profissional, dependendo se as coisas derem certo, do que acontecer, devagar a gente vai voltando. A minha ideia, a ideia do nosso diretor é retornar à primeira categoria sub-20, depois tentar retornar às outras categorias, né? A gente sabe que vai ter muito protocolo a ser seguido, questões de saúde, questões de alojamento. Por exemplo, as categorias de base estão numa situação muito complicada. Vai poder alojar atletas esse ano? No retorno das categorias de base, nesse semestre, no segundo semestre, se puder retornar, vai poder alojar? Não vai? Qual que vai ser a quantidade? Quais serão os protocolos a serem seguidos? Então isso tudo está sendo debatido e a preocupação é grande, mas a gente tem que estar preparado para poder retornar às atividades o mais rápido possível. Eu comentei com alguns amigos que nós estamos aprendendo a lidar com o processo acontecendo, né? Então, essas reflexões que você traz aí de atletas que não estão no ambiente competitivo, eu vejo assim muitos clubes utilizando expediente de estar passando uma planilha de treinamento para o atleta. De repente é importante para desenvolver autonomia, para desenvolver
esforço, noção de esforço, de resiliência, independente da situação, mesmo a situação estando complicada, você continuar firme no seu propósito, mas tem esse outro lado que você comentou aí, que muitas das vezes não é só essa questão da parte física, né? Existe uma questão cognitiva, atletas sem poder estar no seu ambiente de desenvolvimento e trabalho, e eu acredito que isso também influencia, e essa minutagem que a gente comentou, pensando no aspecto mais esportivo, que ela é muito importante, esse acúmulo de contextos e experiências para esse atleta desenvolver, né? Então, realmente é algo que a gente tem acompanhado, eu tenho dialogado com alguns profissionais, como você, que estão assim nos grandes centros, para tentar entender de alguma maneira como é que esses processos eles serão conduzidos, né, nesse segundo semestre. Rafael, né? Rafael, porque dá proximidade. Professor Rafael Barreto. Eu teria aqui pelo menos mais 3 horas de live contigo, porque o papo é muito bom, você fala muito tranquilo, esclarece bem, já é característica do povo daí, né? O pessoal fala assim, bem tranquilinho, vai chegando. Mas eu acredito que a gente atendeu assim a nossa demanda inicial. É bom, o jogo bom é aquele que deixa um gosto de retorno, né? A gente já aprende isso. O jogo bom, a brincadeira boa é aquela que você fala, poxa, mas já acabou. Mas eu te agradeço, cara, profundamente por estar conosco, agradeço as pessoas que estão aqui. O Didi aí, ó. O Didi tá acompanhando lá da especialização. Um abraço a todos vocês. Muriel, meu amigo, mande sua questão aí para a gente finalizar com sua questão. Você fez uma questão lá na outra live, eu acabei não passando aqui para o Rafael, mas enquanto isso eu vou agradecendo aqui a presença de todos vocês, agradecer a presença do Rafael. Eu queria falar ainda com o Rafael, mas vai ficar para uma próxima, sobre a Double Pass. Queria falar sobre a decisão do Bayern em retirar as categorias menores. Queria falar sobre o Sub-23, organização do Sub-23, perfil de atleta, ele já falou, mas eu queria entrar um pouco mais nessa questão de perfil atleta e perfil de mercado. Mas eu acredito que ficou à vontade de retornar esse contato e, de repente, a gente dialogar sobre esses outros pontos. Meu irmão, valeu. Te agradeço profundamente por estar conosco, te desejo muito sucesso na tua trajetória. Tivemos aquele contato lá em Viçosa e foi muito bacana conhecer você, conhecer o Marlos, conhecer tantos outros colegas nossos ali que viraram nossos amigos, e com certeza toda vez que nós nos encontramos é um assunto muito aprendizado e um assunto muito bem discutido. Então, te agradeço profundamente, passo a bola para você, domina no peito, faz suas considerações finais, agradece, manda um beijo para quem você quiser, tá contigo agora. Eu que agradeço, Thiagão, pelo convite, parabenizo pela iniciativa, você está aproveitando desse momento que nós estamos vivendo para poder trazer conteúdo, agregar conhecimento, poder mostrar o trabalho de vários profissionais. Você pode ter certeza que isso vai te engrandecer pessoalmente e profissionalmente, você vai colher muitos frutos disso, e desde o primeiro momento que você conversou comigo, eu aceitei de bate pronto. E pode ter certeza que se tiver outra oportunidade, você pode contar comigo sobre qualquer outro assunto, sobre a base, sobre treinamento, sobre coordenação. Estou à sua disposição, tá? É um prazer falar com você. O nosso grupo da pós é um grupo tão bacana que a gente tem um grupo no WhatsApp até hoje, onde a gente fica conversando e rindo e trocando ideia. Isso é muito legal. Muitos amigos participando aqui. Aproveito para dar um abraço para o Thiago Brey, Muriel, que vem participando, Guilherme Marco participou várias vezes, um cara que eu gosto muito, meus familiares, meus amigos também que vem participando, meu pai, minha mãe, minha esposa. Quer dizer, é muito legal, cara. Nesses novos tempos que estamos vivendo, nessa realidade que a gente vem passando, ter os amigos, ter profissionais junto com a gente, você é um exemplo disso, só engrandece, só deixa a gente feliz. E a gente percebe que cada um vem trilhando o seu caminho, que nós estamos no caminho certo. Com certeza a gente vai colher bons frutos futuramente. Muito obrigado mesmo. Sinta-se abraçado, meu irmão. Saúde e paz para você, sua família, e em breve estaremos juntos novamente, tá bom? Um abraço para vocês. Valeu. Amanhã ainda vou divulgar o profissional
Na sexta-feira a gente vai ter aqui o Ricardo Drubski. Ele que está como está como diretor do Cruzeiro, do profissional do Cruzeiro e da base. Vai ser um papo também sensacional. Beijo no coração de todos. Até a próxima. Tchau. Valeu, Thiagão. Abraço.